Pai do Senhor, meu irmão, pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Querido Pai, pela Tua infinita misericórdia, estou aqui, Senhor, gravando esta mensagem para que o Teu Espírito Santo a leve e entregue nas mãos de Tuas ovelhas que precisam ouvi-la e se prepararem para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Meu querido irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, o tema de nossa mensagem de hoje é um tema muito específico, muito maravilhoso, muito relevante. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Glória a Jesus. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Tomaremos por base para falarmos esta mensagem o profeta Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1 e versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Glória a Jesus. Tanto a meus seguidores como aqueles que estão chegando agora no meu canal. Quero fazer ciente que eu estou doando 2 livros da minha própria autoria. O primeiro intitulado Do Princípio ao Fim da Criação e o segundo Os 3 Tempos de Jesus. O primeiro mais de 2.000 pessoas já baixaram e o segundo já quase 300 pessoas baixaram. Você quiser aproveitar as oportunidades que Deus está lhe dando, aproveite, porque é uma oportunidade perdida, dificilmente será readquirida. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. E para você baixar, você procure a descrição do meu vídeo abaixo e você vai encontrar os 2 links dos 2 livros. É seu, tem direito de liberdade, aproveite as oportunidades. E peço-lhe oração pelo lançamento do meu 3º livro, que daqui para janeiro, possivelmente, se Jesus não tiver voltado, estarei lançando o 3º livro. Será doado também, todos digital, pela internet, doado, todos serão doados. Glória a Jesus. E peço a você que está ouvindo a minha mensagem, que compartilhe com seus irmãos e amigos, tanto a mensagem que você está ouvindo, como os livros são doados para eles aproveitarem as oportunidades. Compartilhe para o bem da obra do Senhor e para o bem das ovelhinhas do Senhor. Glória a Jesus. E o tema de nossa mensagem é este: o cristão e a direção de Deus em sua vida. Peço também você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que a plataforma considere e leve mais essa mensagem para mais longe. Glória a Jesus. Estamos vivendo nos últimos momentos, estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Estamos no limiar. Não sabemos o dia nem a hora. Mas tudo quanto meu Jesus falou, deixou escrito em sua palavra, o que deveria acontecer antes do arrebatamento da igreja para poder voltar, está cumprido. Estão cumpridos. Glória a Jesus. Precisamos considerar os avisos do Senhor e estarmos atentos, preparados na plataforma
da estação espiritual, aguardando a chegada do trem divino, porque a chegada do trem divino é rápida, é no pestanejar de olhos. O passageiro que estiver na plataforma preparado será levado, quem não tiver será deixado. Então vamos estar prontos, preparados, aguardando essa hora. O tempo findou-se. Aleluia. É por isso que precisamos viver na direção do Senhor, para não perdermos a passagem. Porque segundo o que está escrito em Romanos 8:14, só pertence a Deus o crente que tiver sua vida dirigida por Ele. Romanos 8:14. Eu vou ler para você ouvir. Vou ler para você ouvir. Escute como está dizendo. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é que Deus está dizendo aqui a mim e a você? Com este versículo. Vou ler outra vez. Preste bem atenção ao teor da palavra do Senhor. Deste versículo que acabei de ler. Vou ler outra vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que ele está dizendo aí? Que só são filhos de Deus o cristão, o crente, que passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Se eu sou um cristão, como sou, graças a Deus, mas eu não tenho a minha vida guiada pelo Espírito Santo, não pertence a Deus. Do arrebatamento eu fico. Se você é um cristão que não tem a tua vida guiada pelo Espírito Santo, no arrebatamento você fica. As coisas de Deus não é como nós pensamos e queremos, não. As coisas de Deus para se cumprir na minha vida é como está escrito, Ele deixou escrito, para ninguém se enganar. Ele não deixou ninguém enganado. O mundo sabe que vai se perder, vai para o inferno, Deus vai destruir o mundo por causa do pecado dele. O mundo é sabedor. Deus avisou. Não crê quem não quer crer. Mas avisado todos estão. E a igreja com a especialidade, na sua posição como ela deve estar para ser arrebatada, e que Jesus está tirando da igreja a qualquer hora. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Aleluia. O cristão deve viver na direção de Deus. É mandamento, é doutrina. O cristão deve viver na direção de Deus. Romanos 8:14 foi lido agora. Agora, por quê? Eu, como cristão, devo ter minha vida dirigida pelo Espírito Santo. Por quê? Todo efeito tem a sua causa. Todos os efeitos têm a sua causa. Por que eu preciso e Deus exige que eu devo ter a minha vida dirigida pelo Espírito Santo para poder eu pertencer a Deus? Pertencer a Deus não é só porque aceitei Jesus, oro, prego, ensino, me congrego, estou preparado para subir para o céu, não, ser arrebatado, não. Tudo isso é direito ou devido cristão. Mas precisa nele ter a santificação e ter sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque a vida dirigida pelo Espírito Santo faz parte da santificação. Contribui para a santificação do cristão. O Espírito Santo não guia o crente por veredas erradas, caminhos errados. O Espírito de Deus não dirige eu por caminhos errados. O Espírito de Deus não dirige você por caminhos errados. O Espírito de Deus guia o homem pelo caminho certo. Então, quando o cristão deixa a sua vida ser guiada, espera, entrega a sua vida espiritual para ser guiada pelo Espírito Santo, então a caminhada dele é correta. Ele mantém uma vida de santificação, porque está caminhando na direção do Espírito Santo. E a direção do Espírito Santo é santa, é correta, é boa.
é justa, é perfeita. Glória a Jesus. Foi essa a razão pela qual o profeta Jonas teve prejuízo. Teve prejuízo. Que geralmente um cristão, quando sai da direção de Deus, não prejudica só a si, prejudica a si próprio e prejudica aqueles que estão ao seu lado, ao redor. A coisa é séria. Aqueles que estão ao seu lado, que depende dele em alguma coisa. É uma coisa séria. Foi o caso de Jonas. O profeta Jonas, toda a história, todo cristão sabe a história do profeta Jonas. Então não é justo, nem precisa eu mencionar, especificar, porque o profeta Jonas tomou direção errada. Todo cristão sabe. É uma história de um profeta mais conhecido e badalado no meio dos cristãos. Foi a vida do profeta Jonas, quando ele tomou um caminho diferente. Deus mandou ele para Nínive e ele viajou para Jope. Aleluia. Prejuízo dele foi grande. Não prejudicou somente a si, prejudicou a sua própria vida, porque foi jogado no mar. Foi lançado no mar porque saiu da direção do Senhor. Você pensa que você está sofrendo muitas vezes, muitos cristãos sofrendo, é porque vive na direção do Senhor, é porque adulterou, é porque roubou, é porque matou. Nada disso, não é somente isso aí não, que faz o crente sofrer não. E sair da direção do Senhor. Não é somente o pecado não. Ele não obedeceu à determinação de Deus em determinadas coisas. Não obedeceu a Deus em determinadas coisas, sai da direção do Senhor. E quando o crente sai da direção do Senhor, o prejuízo é alarmante. Está aí de retrato de prova o profeta Jonas. Saiu da direção do Senhor, trouxe prejuízo para o navio, a carga do navio, os comerciantes, as compras dos comerciantes, tudo quanto o navio ia levando, foi jogado no mar. Prejuízo para aqueles que compraram, os donos das cargas, prejuízo grande. Ninguém pode calcular o prejuízo que aqueles homens tiveram por causa de Jonas, que saiu da direção do Senhor. O navio quase a pique, assombrou todas as pessoas que iam no navio, todos os tripulantes e outros passageiros, amedrontou todos, prejudicou todos. A tribulação e o prejuízo naquele navio foi incomparável. Por conta de erro de um servo do Senhor, por ter saído da direção de Deus. E você pensa que as coisas mudaram? Hoje em dia não é do mesmo jeito? É da mesma maneira. A Bíblia se repete. Ou legalmente do meu jeito que está escrito, um pouco diferente, mas se repete toda a Bíblia. A Bíblia é um livro repetitivo. Aleluia. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Prejuízo foi grande, que o profeta Jonas, que saiu da direção do Senhor, trouxe para o navio, para todos os tripulantes e para a carga do navio. Aí eu pergunto a você, e você, e eu, como é que está a minha vida diante do Senhor? Será que eu tenho vivido na direção de Deus ou só estou falando para você? Ou sou um hipócrita?
Falar para alguém é uma coisa, e viver aquilo que fala para alguém é outra coisa. Será que eu tenho vivido aquilo que estou falando para você, meu irmão? Ou serei um hipócrita? Tenho sido um hipócrita, ensinando, falando aquilo que eu não vivo. Aleluia. Como é que está a minha vida? Aleluia. Só quero falar uma coisa, apresentar uma coisa na minha vida. Hoje eu trabalhei para o Senhor no Recife por 20 anos. Fui jubilado, pastor presidente, que a convenção estadual me jubilou. Eu estando e me achando jubilado, eu perguntei ao Senhor: fico aqui no Recife ou vou para o interior? O Senhor me lembrou que já tinha me revelado há mais de 25 anos nessa cidade que vou morar. Que eu estou. O Senhor me revelou e mandou vir para aqui, onde eu estou. Eu disse: Senhor, se é tua prova, se é você que está mandando, o teu ungido, responsável pela igreja, o pastor presidente, ele vai aprovar. Não quero, Senhor, sair da tua direção. Falei para o pastor presidente, pastor Ailton, ele aprovou, disse: vá. Aleluia. Você vai e você não vai perder nenhum dos direitos de um pastor. Viver na direção de Deus é assim, e muito mais do que isso. Ter sua vida dirigida por Deus, quer na vida material, quer na vida espiritual. E na espiritual, com especialidade. Tu tem vivido na direção de Deus? Ou tem fugido da direção de Deus? Aleluia. Quando o crente foge da direção de Deus, tanto prejudica a si próprio, como a sua família e aqueles que estão ao seu lado. Foi o caso do profeta Jonas. A direção, o cristão e a direção de Deus em sua vida. Aleluia. Vou contar-lhe uma pequena experiência minha quando eu estava como missionário no Amazonas entre os índios. Um irmão chamou a sua esposa e disse: vamos no roçado. Vamos com uma macaxeira para nós cozinhar, para nós comer. E foram no roçado. Ele levou a boa espingarda, que lá é difícil, tem que ter andar armado. Por causa de cobras, cobras e onças terríveis. Foram armados, ele foi armado com uma boa espingarda. Chegando na roça, ele viu o veado. Ele disse à sua esposa: minha filha, fica aqui que eu estou vendo veado, vou matá-lo para nós comer. Não fuja daqui, que se ele correr, eu sei para onde ele vai e sei onde você está. Ela disse: vá. Quando ele deu um tiro, o veado correu. Ele correu atrás para matá-lo. A esposa, em vez de ficar no lugar que ele colocou, deixou, saiu. Ele encontrou o veado e atirou no veado. Matou o veado, mas chumbou a esposa, que ela estava de frente do veado, que ela tinha saído do seu lugar. Foi ferida com alguns chumbos. Aleluia. Alguns projéteis da espingarda. Sair da direção de Deus traz todo prejuízo. Isso foi no lado literal, físico. As coisas físicas são sombras, representam o lado espiritual.
Você vai sair da direção de Deus? Ou quer levar a sua vida dirigida pelo Espírito Santo para poder pertencer a Deus? Glória a Jesus. O rei Davi, por sair da direção de Deus, teve um prejuízo enorme. Teve grande prejuízo por ter saído da direção de Deus. Tornou-se homicida e adulterou com Betseba, porque saiu da direção de Deus. Segundo a Reis 11, 1 a 27. Era costume reis ir na frente para a guerra, naquela época. Ele não foi para a guerra. Mandou Joabe na direção, que era o comandante, e ele ficou em Jerusalém. Não foi para a guerra, saiu da direção do Senhor. E por conta dessa desobediência dele, adulterou. Veja o que é sair da direção de Deus, o prejuízo que traz, tanto para si, como para seus familiares e para outros que estão ao seu lado. Adulterou, matou o esposo da mulher, Betseba, na guerra. Aleluia. E trouxe prejuízo para toda a sua família, todos os seus filhos. Acabou-se a paz e o sossego na família do rei Davi. Aleluia. Uma de suas filhas foi estrupada pelo próprio filho, pelo seu próprio irmão. E aqui com essa história, Davi sabe. E Deus disse a ele: a espada nunca mais vai sair da tua casa. Foi sofrimento até o fim da vida dele. Sabe por quê? Para todos os filhos, toda a família. Por quê? Porque saiu da direção de Deus. Saia não, viu? Saia da direção de Deus não. Se você quer pertencer a Deus, como diz a Bíblia, Romanos 8,14, se quer pertencer a Deus como filho e morar no céu, não saia da direção de Deus. Sofra o que sofrer, não saia da direção. Não saia da direção de Deus. E é recomendação do Senhor para mim e para você. Glória a Jesus. O prejuízo que Davi enfrentou foi grande. Foi grande. Ficou de exemplo para mim e para você. Tudo isso ficou de exemplo. Está na Bíblia. Em Romanos 15,4. Diz que tudo quanto Dante foi escrito, ficou escrito para o meu ensino e para o teu ensino. Ficou ensino para o povo da igreja, para a igreja. Aleluia. É isso. Temos que levar em consideração. Foi grande o prejuízo de Davi. E está lá com exemplo para mim e para você. Para eu não tomar o mesmo caminho. Quando eu digo o mesmo caminho e você o mesmo caminho, não estou me referindo aos efeitos, os feitos, as práticas do rei Davi. Eu estou me referindo a não sair da direção do Espírito Santo. A não sair da direção de Deus. O homem não sai da direção de Deus somente praticando o que Davi praticou, não. Não, senhor. Tem muitos meios para o cristão sair da direção de Deus. Tem muitos meios. Se Deus manda para uma cidade, tu vai, pensando que lá é o céu. Chega lá, tu não encontra o que tu esperava, aí sai para outro lugar. Sai da direção de Deus. Deus mandou tu para lá, é lá que Deus quer. Não encontraste o que tu queria, porque não era tempo. A aprovação de Deus, te provando. Fica lá. Se tu voltares, sai da direção de Deus e o prejuízo é dobrado. E para acertar outra vez na direção de Deus, voltar para a direção de Deus, talvez mais nunca.
Aleluia. Uns ainda voltam para ficar na direção do Espírito Santo, e outro nunca mais volta. Glória a Jesus. Outro exemplo que Deus deixou em sua palavra para mim e para você, para eu e você não sair da direção do Senhor, viver na direção do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. O próprio rei Davi, por causar uma aglomeração entre o povo de Israel, sem cumprir com a determinação que Deus decretou em sua palavra, 2 Reis 24, 1 a 25, morreu em Israel 70 mil judeus. Deus mandou uma praga e morreram 70 mil judeus. Por causa da desobediência de um homem, porque saiu da direção de Deus. Eu já falei a você que o cristão, quando sai da direção de Deus, não só prejudica a si, mas prejudica a si, sua família e outros que estão ao seu redor. Aleluia. Era justo Davi enumerar o povo, mas desde que pagasse o que Deus decretou na sua palavra. Uma oferta. Agora esqueci o número, o quanto era a oferta, mas foi uma oferta que Deus decretou para eles pagarem. Ele não pagou. Saiu da direção de Deus. E por ele sair da direção de Deus, morreu em Israel 70 mil homens. O anjo virou a mão para Jerusalém e ia acabar com Jerusalém. Aí Deus disse ao anjo: para. O homem já humilhou-se. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É se eu sair da direção do meu pai. É se tu sair da direção do teu pai. Tenhamos cuidado. As coisas com Deus, 2 é 2. Quando é 2, ele nunca dá 3. Também quando é 2, ele não dá só 1. É os 2. Aleluia. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Glória a Jesus. Viver na direção de Deus é coisa maravilhosa. Só sabe o valor do cristão que anda na direção de Deus. O valor que tem é aqueles que realmente andam na direção de Deus. É coisa maravilhosa. Graças a Deus. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Romano 14, ou seja, 8:14. É um versículo bastante forte que se constitui para mim. Se constitui a base principal, a advertência principal de Deus para o cristão não sair da sua direção. Aleluia. Veja, eu vou ler outra vez para você ver como é que diz o Romano 8:14. É a misericórdia do nosso Pai para comigo, para com você e para com sua igreja. Que Ele quer que eu continue pertencendo a Ele. Deus quer que você continue pertencendo a Ele. É por isso que deixou escrito tudo isso. Porque todos os que são guiados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Entendeu? Só será guiado, ou seja, só será filho de Deus. Deus só considera eu como seu filho, você como seu filho, se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo.
Aleluia. Jesus deixou o exemplo. Para poder Jesus começar o seu ministério, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele, recebeu a unção do Pai, do Espírito sobre si, preparo total para exercer a obra do Pai na terra. E depois que estava ungido, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Ele foi guiado, levado pelo Espírito Santo. Agora pergunta a você, o Espírito Santo pegou ele, botou nos braços e levou para o deserto? O Espírito Santo nem fez isso com ele, nem faz comigo, nem com você. E faz também, desde que haja necessidade. Mas não havendo necessidade para isso, Deus não trabalha dessa maneira. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, por quê? Submeteu-se à direção do Pai. Ele foi um filho, enquanto está na terra, submisso à direção do Pai, à direção do Espírito Santo. E veja o resultado da vida ministerial de Jesus. 40 anos no deserto, foi levado pelo Espírito Santo, não cedeu nada, nem um milésimo de coisa para o diabo. E foi o exemplo, foi o estouro, o ministério de Jesus na terra. Todos nós sabemos o ministério de Jesus. Por quê? Submisso ao Pai, dirigido pelo Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai como Deus determinou. Assim aconteça na tua vida, e acontece na minha vida, desde que nós deixemos o Espírito Santo nos guiar. Aleluia. Graças a Deus. O cristão e a direção de Deus em sua vida. Aleluia. É coisa maravilhosa. Porque quando o cristão sai da direção de Deus, o prejuízo é grande. Quem sabe? Tantos hoje cristãos sofrendo. Nós que não sabemos, se compadecemos, e é justo. Eu me compadecer do meu irmão sofredor, você se compadecer do seu irmão sofredor, é bíblico, é correto, é doutrina. Não erramos em nada. Ao contrário, fazemos certo, Deus se agrada e recebe o nosso trabalho. Agora tem uma coisa. É difícil resolver o problema daquele, porque ele está passando por aquilo, por esse momento de sofrimento, porque saiu da direção de Deus. São consequência da sua insubmissão ao Espírito Santo. Fugiu da direção de Deus. Saiu da direção de Deus. Quem sabe que o que você está sofrendo, você, meu irmão, minha irmã, é porque você saiu da direção do Pai. Quem sabe? Só quem sabe é você. Você não é criança não, tem uma mente perfeita que Deus deu. Pare, medite. Se realmente é isso que está acontecendo com você, você me pergunte, e agora, pastor, o que é que eu devo fazer? Cai com o teu joelho no chão e a cara no chão. Pede perdão a Deus. Confessa. E diz a Ele, me perdoe que eu errei, eu pequei, eu saí da tua direção. Tenha misericórdia de mim. Faça isso se quiseres ser feliz e abençoado. É você, é eu, todos nós que saímos da direção do Senhor. Porque grande parte de sofrimento de muitos irmãos estão sofrendo é porque saíram da direção do Senhor. Estão fora da direção. Pensando que Ele é dono de si. Meu irmão, nem eu sou dono de mim, nem você é dono de si. Saiba disso. Eu e você, a igreja foi comprada. Foi Jesus que comprou para o Pai. Aleluia. Apocalipse 5:9. Foi Ele que nos comprou para o Pai. Então nós somos do Pai. Não sou meu nome e você é seu. Temos que viver debaixo da direção do Pai. Aleluia.
para sermos felizes e para poder pertencermos a Ele. Romano 8,14. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o ressoar da última trombeta, que está para acontecer a qualquer hora. Aleluia. Amém.